Oi, gente, então, hoje eu tô aqui para falar dos 5 erros mais comuns na fase dialética da educação clássica. Meu nome é Andréa Monferrari, eu já sou educadora há 8 anos e os erros que eu cometi, eu gostaria que você não cometesse. Então, presta atenção, fica aqui comigo nesse vídeo, porque eu vou falar dos 5 erros mais comuns. E se você comete, pode corrigi-los. Se ainda não entrou na fase dialética, pode evitá-los. O primeiro grande erro que a gente comete muitas vezes nessa fase é abandonar parcialmente ou totalmente as memorizações. As memorizações, gente, são a base da educação clássica. Elas não podem parar. Nessa fase dialética, nós devemos inclusive incentivar a rememoração daquelas memorizações que nós fizemos com eles desde pequenininhos. Versículos, salmos, poesias, canções, fatos, todas as memorizações. É importante também, à medida que vamos avançando no conhecimento de algumas áreas, construirmos algumas catequeses. Então, faça catequeses daquilo que eles já foram estudando, catequeses simples, mais enxugadas, para que de tempos em tempos você possa revisitá-las, para que não se perca nada das memorizações que nós construímos. Elas devem prosseguir em todas as fases da educação até o final. Segundo erro, muito parecido com o primeiro, o abandono total ou parcial da leitura em voz alta. Pessoal, leitura em voz alta é uma prática maravilhosa que desenvolve conexão, diálogo, amor à leitura. A viagem na leitura compartilhada é algo maravilhoso e isso deve seguir até o final. Na fase dialética, nós vamos ter a oportunidade de fazer leitura em voz alta de textos um pouco mais profundos, de textos mais reflexivos, ou até mesmo ouvir juntos alguns e-books, por que não? Essa habilidade, essa prática, além de nos seguir até o final da jornada com nossos filhos, deveria continuar para sempre, até com nossos netos. Terceiro erro, e esse aqui dá o que falar, viu, gente? Eu tenho observado, infelizmente, tem acontecido. Porque o que acontece? Os meninos vão chegando ali nos 10, nos 12 anos, desenvolvem melhor a autonomia e se as mães têm filhos menores, acabam dando mais atenção para os filhos menores. E aí é que está o perigo, aí é que está o problema. Porque nessa fase dialética, nós precisamos desenvolver muito diálogo, usar as ferramentas dos 5 tópicos comuns, ter bastante conversa, porque são nessas conversas que nós vamos ensiná-los intencionalmente a raciocinar sobre qualquer coisa. Portanto, não se esqueça, conversa leva tempo, tempo de qualidade, tempo intencional, tempo muito bem investido. Cuidado, para não pensar, está desenvolvendo autonomia. Nananina, não. Agora é a hora de pegar mais firme no chifre desse boi. Agora que é a hora mesmo de investir pesado no desenvolvimento do raciocínio, como diz a Dorothy Sayers, agora é a hora de ensinar a aprender. Quando eles eram pequenos, por exemplo, vou pegar aqui uma área que a gente estuda na linguagem, a dinâmica da escrita. Você pegava na mão, ensinava a fazer as letrinhas, depois ditava, depois ensinava a elaborar frases, corrigia as frases. Agora, na fase dialética, chegou a hora de ensinar a raciocinar, a como estruturar essas frases para montar parágrafos e textos. Portanto, tem que estar muito pertinho para ensinar a lógica da produção textual. Isso exige escrever, reescrever e escrever de novo. Exige que nós ensinemos a eles a lógica de um bom texto, a estrutura, os padrões, as técnicas. Como faremos isso se apenas os delegarmos as tarefas sozinhos? Portanto, invista muito tempo, porque lembre-se, na educação clássica, fase dialética, nós temos 2 grandes pilares. Primeiro, o estudo da lógica como uma ciência e segundo, ferramentas dialéticas, ou seja, conversa. Quarto grande erro que eu vejo, e infelizmente, gente,
Isso é um problema grave. É o avanço na fase dialética sem ter tido um domínio básico da linguagem. Gente do céu, como que o menino vai aprender a construir um parágrafo se ele ainda não aprendeu a elaborar frases? Como que o menino vai formar silogismos se ele não entendeu o que é um sujeito e um predicado? Portanto, tome muito cuidado. Quando a criança chega ali nos seus 10, 11, 12 anos, já tem que ter um bom domínio da língua. Até 10 anos, no mínimo, morfologia tem que estar muito bem dominada com as 10 classes gramaticais. Dos 10 aos 12, eles precisam investir pesado no estudo da gramática e na análise sintática. A leitura, aos 12 anos, precisa estar fluente. Isso quer dizer que eles leem sem ficar gaguejando, travando, e compreendem muito bem aquilo que eles leem. Porque se eles não conseguem decodificar muito bem o que eles estão lendo, as frases, e compreender a mensagem, eles não serão capazes de fazer as relações, as conexões que a fase dialética incentivará. E por fim, quinto erro, por favor, não cometa o uso de IA para os estudos. Ah, André, então quer dizer que eu não posso usar IA, o meu filho não vai poder usar IA de jeito nenhum? Exatamente, é isso que eu quero dizer, de jeito nenhum, nadinha, 0. Entendeu? Combinado? Mas por quê? Porque a IA é nosso maior inimigo da fase dialética. Ela vai fazer exatamente aquilo que nós queremos que os nossos filhos aprendam a desenvolver sozinhos, a se exercitar para fazer. Se você coloca uma pesquisa na IA, por exemplo, você está mutilando o processo. Porque a IA vai escolher as fontes que ela bem entender, a IA vai selecionar as informações que ela julga importantes e corretas, a IA vai fazer todo o processo de estabelecer as conexões, as comparações e conclusões. Afinal, o que sobrou para o seu filho exercitar? O seu filho nessa fase precisa aprender a buscar fontes, discerni-las, entender quais são as informações mais relevantes, relacioná-las, organizá-las. Gente, como que eles vão fazer isso se eles têm uma ferramenta ali do lado que faz por eles? Portanto, não permitam o uso da IA. Ela pode mutilar exatamente aquilo que nós consideramos mais importante formar na fase dialética, o raciocínio e todo o caminho para se desenvolver esse bom raciocínio. Bom, eu espero ter ajudado, contribuído. É claro que existem mais dicas, existem mais coisas que no caminho a gente vai compartilhando aqui no canal, mas por enquanto, se você conseguir corrigir ou evitar estes 5 erros, eu tenho certeza de que você tem muito mais chances de ter grande sucesso na fase dialética. Até a próxima!